Olá galerinha, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais uma semana de atividades domiciliares aqui do nono ano. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro didático, como vocês estão vendo aí na tela, com o conteúdo fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Fazer a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência é um conteúdo muito importante que vocês vão precisar bastante na continuidade da carreira acadêmica de vocês lá no ensino médio. E saber fatorar colocando um fator comum em evidência é de grande relevância. Então, fiquem atentos aí, ligados na aula de hoje. Então tá aí, ó. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Acompanha aí junto comigo. Isso aí tem no livro de vocês. Considere as seguintes situações. Vamos calcular o perímetro da figura do retângulo, cujas dimensões medem x e y. Observa aí esse retângulo. Eu tenho aqui a base vale x e a altura vale y. Se eu pedisse para vocês calcular o perímetro, o que é o perímetro de uma figura? É a soma dos lados dessa figura. Então o perímetro seria, eu somava esse lado que vale x, mais esse lado que vale x, mais esse lado que vale y, mais esse lado que vale y. Somando semelhante, x mais x, 2x, mais y, 2y. Será que existe uma outra forma de representar o perímetro ao invés de ser somente por essa fórmula aí, 2x mais 2y? Sim, colocando o termo comum em evidência. O que é colocar um termo comum em evidência? É você observar nessa soma desses dois termos algébricos, qual é o termo que tem aqui e aqui ao mesmo tempo? Será que é o x? Será que é o y? Será que é o 2? Quem é que está aqui e aqui ao mesmo tempo? É o 2. Então, o que é colocar em evidência? Você repete o 2, o sinal de vezes, aí abre o parênteses. Aí nós vamos dividir. 2x dividido por 2, cancelando o 2 com o 2 que está em evidência, sobra só o x. Sobra só o x, mais, cancelando o 2 com o 2 que está em evidência, sobra só o y, tá certo? Então veja, a expressão 2x mais 2y, colocando em evidência, chega nessa expressão aqui, ó. Podemos escrever 2 que multiplica x mais y. Essa forma é chamada de forma fatorada do polinômio. O polinômio é 2x mais 2y, e fatorando, colocando um fator comum em evidência, essa é a forma fatorada. Notamos que 2 é um fator comum a todos os termos do polinômio e foi colocado em evidência. O outro fator, x mais y, é o mesmo que você dividir 2x dividido por 2 sobra só x, e 2y dividido por 2 sobra só y. Então vamos ver aqui o exemplo 2. Ok? Exemplo 2. A figura mostra um quadrado ABCD e um retângulo CEFD e um retângulo ABEF. Vamos ver aqui, ó. A figura nos mostra um quadrado ABCD. Cadê o quadrado? ABCD. A figura também nos mostra um retângulo CEFD, ó. CEFD. Tá aqui este retângulo. E também um retângulo maior, ABEF, ó, ABEF. Então eu tenho um quadrado, um retângulo maior. Se a gente fosse calcular a área individual, primeiro do quadrado, ó, o quadrado tem um lado x. Qual é a fórmula para calcular a área de um quadrado? A área de um quadrado, nós já estudamos isso anteriormente, é o lado ao quadrado. A área de um quadrado é igual lado ao quadrado, o lado não é x? X ao quadrado. Então, o cálculo da área do quadrado dá igual a isso aqui, x ao quadrado. Fazendo o cálculo da área desse retângulo, qual é o lado desse retângulo? A altura é x e a base é y. Aplicando a fórmula da área de um retângulo, qual é a fórmula para calcular a área de um retângulo? Base vezes a altura.
A área de um retângulo é igual. Quem é a base? Y. Vezes quem é a altura? X. Então, a área do retângulo, y vezes x, em ordem alfabética, xy, que é o que vocês estão vendo bem aqui. Então, a soma da área desse quadrado, que deu x ao quadrado, mais a área desse retângulo, que deu xy, qual é que vai dar a soma disso? Para saber a soma desses dois, eu posso usar a fatoração, colocando o termo comum em evidência. Pode, professor? Sim. Qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência? Qual é o termo que tem aqui no x ao quadrado e aqui no xy ao mesmo tempo? Qual é o termo que eu tenho no x ao quadrado e no xy? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, o termo comum que tem aqui e aqui ao mesmo tempo é o x. Coloco o x em evidência. Agora eu vou dividir. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Por quê? Porque x vezes x é x ao quadrado. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. E o 1 não precisa colocar no expoente. Mais xy dividido por x, cancela o x com o x que está em evidência, sobra só y. Então, o resultado dessa soma, x ao quadrado mais xy, eu posso dizer que é x que multiplica x mais y, que é o resultado do retângulo maior. Por que é o resultado do retângulo maior? Veja, se eu fosse calcular a área do retângulo maior, eu calcularia base vezes altura. A área do retângulo maior. A base é o x mais y. X mais y. E a altura é isso aqui, x. Que dá exatamente o mesmo resultado que eu fatorei. X que multiplica x mais y na forma fatorada do polinômio. Notamos que x é um fator que aparece em todos os termos do polinômio e foi colocado como fator comum em evidência. O outro fator x mais y é dado pela divisão x ao quadrado dividido por x, que dá x, e xy dividido por x, fica só o y. Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio, que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Ok? A fatoração pode parecer um conteúdo complexo, mas aos poucos a gente vai identificando e desenvolvendo e aprendendo, tá bom? Veja aqui outras situações. Agora, fatorar o polinômio 6ax mais 8ay. Vamos fatorar esse polinômio aqui. Escrever novamente. 6ax mais 8ay. Vai ter uma questão lá no exercício que vai pedir para você fatorar, colocando o termo comum em evidência. Qual a forma fatorada desse polinômio? Então, para identificar o termo comum que eu vou colocar em evidência, veja que agora eu tenho, além das variáveis, das letras, eu tenho números. Você vai observar qual é o número que é divisível por 6 e por 8 ao mesmo tempo. Geralmente, quando são dois números pares, você pode usar o 2. O 2 ele é divisível por qualquer número par. O 6 tanto divide por 2, como também o 8 tanto divide por 2. Então, um dos termos comuns que eu vou colocar em evidência é o 2. Por quê? Porque 6 dividido por 2 é 3, e porque 8 dividido por 2 é 4. Tanto o 6 como o 8 pode dividir por 2. E o outro termo comum que eu vou colocar em evidência. O A está aqui no primeiro termo, está aqui no segundo termo. Então, o A também é comum. Será que o x é comum? Não. O x só está no primeiro termo, mas não está no segundo. Será que o y é comum? Não. O y só está no segundo, mas não está no primeiro. Então, o termo comum que eu vou colocar em evidência é o 2, porque dá para dividir o 6 por 2 e o 8 por 2, e o A. Então, se o 2A é o termo comum, escreve 2A e abre o parênteses. 2A que multiplica. Vamos dividir agora cada termo pelo fator comum. Primeiro os números. 6 dividido por 2, 3.
A dividido por A, cancela o A com o fator comum, cancela, sobrando só quem? Sobrando o X. Mais 8AY dividido por 2A. Divide os números primeiro. 8 dividido por 2, 4. O A dividindo com A, cancela. E sobrando apenas o Y. Então essa é a forma fatorada do polinômio. Vocês estão vendo de negrito bem aqui, ó. 2A que multiplica 3x mais 4y. Ok, pessoal? Agora vamos ver uma segunda situação. Vamos escrever na forma de um produto o polinômio a elevado à quarta menos a elevado ao cubo mais a elevado ao quadrado. Vamos repetir aqui, ó. A elevado à quarta menos a elevado ao cubo mais a elevado ao quadrado. Vamos escrever na forma de um produto, ou seja, forma fatorada. Primeiro eu vou identificar qual é o fator comum que eu vou colocar em evidência. Dentro de a elevado à quarta, de a elevado ao cubo e de a ao quadrado, eu tenho o próprio a ao quadrado. Ó. O fator comum que eu vou colocar em evidência é o a ao quadrado. Por quê, professor? Porque eu tenho o a ao quadrado quantas vezes no a elevado à quarta? 2. A ao quadrado vezes a ao quadrado dá a elevado à quarta. Repete a base e somos os expoentes. Será que eu tenho o a ao quadrado aqui dentro do a ao cubo? Tenho. Eu tenho a ao quadrado vezes a, que dá exatamente a elevado ao cubo. E o a ao quadrado, próprio a ao quadrado aqui. Então o termo comum em evidência é o a ao quadrado. Vamos dividir. A elevado à quarta dividido por a elevado ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. A ao quadrado, porque a ao quadrado vezes a ao quadrado dá a elevado à quarta. Menos. A elevado ao cubo dividido por a ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. O 1 precisa colocar no expoente? Não. Então a ao cubo dividido por a ao quadrado fica a. Mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então essa é a forma fatorada, colocando o termo comum em evidência. É o que está em negrito aqui, ó. A ao quadrado que multiplica a ao quadrado menos a mais 1. Beleza? Agora nós vamos para um quarto exemplo. Fatorar a que multiplica a menos b mais x que multiplica a menos b. Vamos repetir. A que multiplica a menos b mais x que multiplica a menos b. Eu tenho a soma de dois termos algébricos nesse polinômio. Qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência? Será que o termo comum é o a? Será que o a tem nos dois termos? Não. Será que é o x? Não. O termo comum que tem aqui e aqui ao mesmo tempo é o próprio a menos b. O a menos b ele é o fator comum que eu vou colocar em evidência. Abro parênteses, colocar a menos b em evidência, vezes. Dividindo. A que multiplica a menos b dividido por a menos b, cancela o a menos b com o fator comum em evidência, sobra somente o a. Mais x que multiplica a menos b dividido por a menos b, cancela o a menos b com o fator comum em evidência, sobra só o x. Então veja que essa é a forma fatorada, está em negrito, ó. A menos b que multiplica a mais b. Agora nós vamos ver o conceito de fatoração por agrupamento. Os exemplos que a gente viu até aqui, a gente fez a fatoração colocando o termo comum em evidência apenas uma vez. Nos exemplos seguintes, na fatoração por agrupamento, nós vamos fazer fatoração 2 ou mais vezes. Observe as 3 figuras a seguir. Essa primeira figura, a área dessa figura pode ser dada pelo seguinte polinômio. Eu tenho esse retângulo aqui, a base é a e a altura é x, a vezes x, base vezes altura, que a vezes x. Eu tenho esse retângulo aqui, a base é b e a altura é x, base vezes altura, b vezes x é bx. Eu tenho esse retângulo aqui, onde a base é a e a altura é y, a vezes y.
E tenho esse retângulo aqui, onde a base é B e a altura é Y. B vezes Y, BY. Eu tenho AX mais BY. Desculpa. Eu tenho AX mais BX mais AY mais BY. Se eu quiser colocar o termo comum em evidência, nesses dois termos aqui, quem é o termo comum que eu vou colocar em evidência? É o A, é o B ou é o X? Quem é que está nos dois termos ao mesmo tempo? É o X. X que multiplica AX dividido por X, cancela o X com o fator comum em evidência, sobra o A. Mais BX dividido por X, cancela o X com o X, sobra B. Agora vamos colocar em evidência nesses dois termos, AY mais BY. Quem é o termo que eu vou colocar em evidência? O fator é o A, é o B ou é o Y? É o Y. Y que multiplica AY dividido por Y, cancela o Y com o Y, sobra A. BY dividido por Y, cancela o Y com o Y, sobra B. Veja que eu fazendo a fatoração, colocando o termo comum em evidência, eu ainda posso fazer novamente, porque eu ainda tenho um termo comum para colocar em evidência. Por isso que é chamado de fatoração por agrupamento. Quem coloca em evidência agora é o A mais B, ó. A mais B, A mais B. Então A mais B em evidência que multiplica X que multiplica A mais B dividido por A mais B, cancela A mais B com o fator comum A mais B, sobra X. Mais Y vezes A mais B dividido por A mais B, cancela A mais B com A mais B, sobra Y. Então, colocando em evidência duas vezes, eu cheguei a esse resultado aqui, ó. A mais B que multiplica X mais Y. Aqui apresenta todos os passos que eu fiz, ó. Eu fiz coloquei a fatoração, o fator comum em evidência, aí cheguei a essa forma fatorada aqui como resultado, tá certo? Agrupamos os termos que possuem fator comum, em cada grupo colocamos fatores comuns em evidência e colocamos novamente em evidência. Agora acompanhe esse outro exemplo aqui. Qual é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n? Mx, vamos repetir aqui, ó, menos nx mais 2m menos 2n. Eu vou fazer uma fatoração por agrupamento. Primeiro esse, mx menos nx. Qual é o fator comum que eu vou colocar em evidência? É o m, o n ou o x? Claro que é o x, que é o que aparece nos dois termos. Mx dividido por x, cancela o x com a forma fatorada, sobra m. Nx dividido por x, cancela o x com a forma fatorada, x, sobra n. Mas, nesses dois termos, qual é o termo fator que eu vou colocar em evidência? É o m, é o n ou é o 2? É o 2. 2 que multiplica. 2m dividido por 2, cancela o 2 com a forma fatorada, sobra m. 2n dividido por 2, cancela o 2 com a forma fatorada 2, sobra n. Depois que eu coloquei os termos comuns em evidência, eu vou colocar novamente. Quem é o fator comum que eu vou colocar em evidência agora? O m menos n, ó, que é o que se repete aqui e aqui. M menos n, fecha o parênteses, que multiplica. Aí abre outro parênteses. X que multiplica m menos n dividido por m menos n, cancela m menos n com o fator comum m menos n, sobrando apenas x. Mais 2 que multiplica m menos n, cancela m menos n com o fator comum m menos n, sobrando só o 2. Então o resultado, m menos n que multiplica x mais 2, é a forma fatorada do polinômio. Ok, pessoal? Já finalizando nossa aula, no final da aula eu vou propor a vocês, tá certo? Vou propor a vocês uma atividade. Vocês vão fazer a atividade do livro didático de vocês na página 74, a questão 1. Então vocês vão copiar no caderno, copiar e responder no caderno, de acordo com as explicações dadas nessa videoaula, a questão 1 da página 74,
Copiar e responder e enviar a devolutiva para mim. Utilizar o tempo restante da aula para copiar e responder e enviar a devolutiva. Essa é a questão 1 da página 74. Responda as questões do caderno. Colocando o fator comum em evidência, fatório os seguintes polinômios. Colocando o fator comum em evidência, fatório os seguintes polinômios. Tá certo? Letra A, letra B, até a letra H. Então, essa é a proposta de atividades. Comece a fazer a atividade, copie no caderno e responda na página 74, questão 1, de acordo com as explicações apresentadas nessa videoaula. Um grande abraço, bons estudos para vocês e na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade. Até a próxima. Tchau.